Revista Literal. A verdade é a essência da tua palavra. Salmo 119, 160. Bom, quem não conhece Jairo, né? Jairo, ele é membro da Segunda Igreja Batista de Taquara. Ainda é membro de lá, Jairo? Sim, sim. Taquara, Rio de Janeiro, já há mais de né? 20 anos. Sim. 20 anos. Pastor Batista, da Convenção Batista mesmo, brasileira. E trabalhou por 12 anos no continente africano com a missão para o interior da África, MIAF, né? Exato. E atualmente está servindo no Oriente Médio, né? Exatamente. Jairo. Exato. Bom, foi um dos comentaristas da Bíblia de Missionários de Estudo, né, Jairo? Exato. Da Cidade Bíblica do Brasil, e tem mais de 10 livros exatamente escritos, Jairo. Ou tem mais? 12 livros publicados. Publicados. Assinei um contrato recentemente com uma editora americana para publicar um livro lá nos Estados Unidos sobre a questão de refugiados e alguns outros ainda em processo de construção. Legal, bênção. E entre eles está entre todos os povos, né, do que ganhou o prêmio Areté também, né, na editora Descoberta. Muito legal. Exato. O tema da nossa live de hoje vai ser os novos rumos da pregação do Evangelho, que foi até inclusive o tema também do artigo escrito para a Revista Literal, na Revista Literal de março, que saiu, falando sobre a igreja na era digital. E a Revista Literal é uma revista gratuita. Quem não conhece pode entrar no site revistaliteral.com.br, tem todos os artigos lá desde a primeira edição. A gente já está no 4º volume já da revista, desde 2018. São matérias, conteúdo online, gratuito, não tem, justamente para ferramentas, né, para liderança, para os cristãos, aqueles que estão em busca de respostas para os assuntos do dia a dia, do contemporâneo. Então, esse é o objetivo da Literal. E Jairo é um dos colunistas também, tem escrito também para nós lá, tem feito parte desse time aí, muito legal. Tem se disposto a escrever também, né, porque realmente é um ministério também. E está aqui com a gente hoje, né, Jairo? Vamos falar um pouquinho sobre, então, os novos rumos da pregação do Evangelho, com toda essa turbulência que nós estamos vivendo. Nós estamos falando de vários assuntos aqui nas lives, desde que nós começamos, sobre escatologia, já falamos sobre som e imagem, já falamos sobre mídias sociais, comunicação, sobre leitura, já falamos muita coisa, muitos assuntos aqui. Hoje falando um pouquinho nessa área, voltando para essa área de missões, voltando à área missionária, e falando um pouquinho sobre a pregação do Evangelho, o que vai mudar, né? O que está mudando, né, na realidade, nesse tempo todo. Bom, o que é a era digital, né? A internet trouxe desafios e oportunidades na pregação do Evangelho. Eu queria que você respondesse a pergunta: o que a era digital, então, trouxe? Desafios, né? Existem desafios e existem as oportunidades. Na sua visão, né? Você está aí na linha de frente, o que na pregação do Evangelho e tudo isso aí, sobre essa era digital? Só agradecer a oportunidade, uma alegria poder estar aqui, tendo essa conversa com você, com os participantes também. Apesar de estar aqui no Oriente Médio, né? Do outro lado do oceano, mas é muito bom poder estar conectado nesse tempo aí de desafios que o mundo todo passa. Tenho assistido as outras lives também, aproveito para mandar um abraço para os participantes. Tem sido um tempo de edificação para mim também poder acompanhar cada participação e as diferentes perspectivas sobre a era digital. E uma alegria também poder interagir e compartilhar um pouco aqui da minha experiência, minha caminhada e daquilo que eu ajudei a escrever, né, da revista. Então, eu tenho 41 anos e peguei bem essa transição, né, para a era digital. Quando eu fui para o campo para servir pela primeira vez, foi em 1996, e o mundo era outro, né? Os mais jovens não pegaram essa transição, mas então eu escrevia carta à mão, colocava no correio, né? Colocava o selo, enviava para o Brasil. Eu deixei a minha namorada, hoje a minha esposa, né? No Brasil, e a gente se correspondia basicamente através das cartas. Era uma grande alegria quando tinha alguém vindo, porque daí eu não precisava esperar os 3, às vezes 4 meses que o correio levava para fazer a carta chegar no destino. Então, quando vinha alguém que podia trazer correspondência em mãos, era uma grande alegria. E aí começamos, né, a lidar com computadores, internet, telefones celulares, né, a maneira de se comunicar no mundo foi sendo transformada. Eu pude acompanhar isso, participar disso, e também de integrar o uso dessas ferramentas no meu próprio trabalho.
Então eu lembro que já naquela época, no final da década de 90, nós tínhamos um curso à distância, curso bíblico à distância. A gente atendia refugiados, especialmente de língua portuguesa, em Angola, Moçambique, na África do Sul. E nós usávamos, então, esses cursos, nós preparávamos as lições, colocávamos no correio, enviávamos para as pessoas, elas recebiam, respondiam, né, as perguntas lá, liam o texto, interagiam e devolviam. Depois a gente mandava o certificado pelo correio e tudo mais. Então, com a chegada da internet, tudo isso foi sendo facilitado, né? A internet encurtou as distâncias, eliminou custos e nos deu a oportunidade de um acesso muito mais rápido a pessoas em outros países, em outros continentes, no mundo inteiro. Então, a pregação do Evangelho foi se tornando mais dinâmica, mais rápida, a partir, né, do uso das tecnologias. E eu tenho tido a alegria de usar essas ferramentas no meu trabalho. Quais são o que você fez assim, de oportunidades agora que estão se abrindo nessa questão, né, da era digital? Que oportunidades estão se abrindo? Que novas assim, oportunidades estão abrindo com essa era digital entrando, com a internet entrando? O que você está vendo, assim, enxergando um panorama geral? Sim, então, agora está todo mundo conectado, né? Quem não estava está sendo forçado a se conectar para poder se relacionar, porque o mundo todo hoje está nessa situação de isolamento, de quarentena. Até mesmo no continente africano eu tenho contatos lá, né, com amigos, e mesmo em países onde eles não estão fazendo teste, onde as pessoas, eles não sabem o número de infectados, né, ainda assim as pessoas estão em isolamento, estão em quarentena. Então está todo mundo vivendo essa situação de isolamento e sendo forçado a usar tecnologia. Então, pois aqui no nosso trabalho, a gente trabalha com refugiados aqui no Oriente Médio, dando aulas de inglês, a partir de uma estratégia de dar apoio de longo prazo para eles, né, de dar uma ajuda que vai gerar uma repercussão de longo prazo, né? Aprendendo um idioma, eles podem migrar para um outro país e, migrando, iniciar a vida de uma forma mais rápida quando eles já sabem o idioma local. E então nós migramos aqui, né, os nossos cursos todos para internet, cursos online agora. Então é assim que nós estamos atendendo os nossos amigos refugiados. Mas existem muitas ferramentas sendo usadas no mundo hoje diretamente ligadas à pregação do Evangelho, né? Então, historicamente, a igreja sempre valorizou muito a Bíblia como livro, como papel impresso, e através do uso das tecnologias, a Bíblia migrou também para o áudio, né? Então, em muitos contextos, até mesmo onde a Bíblia ainda não foi traduzida na sua totalidade, a Bíblia tem sido disponibilizada. Por exemplo, tem uma ferramenta chamada Mega Voice, que é um aparelho, ele tem um painel solar. Então, aqui no continente africano, aqui no Oriente Médio, não falta sol como no Brasil. Então, você coloca a Bíblia em áudio nesse aparelho. Ele não precisa de energia para funcionar, de energia da tomada, né? Ele usa a energia solar para se recarregar, ou para ser recarregado. E dentro dele você tem trechos da Bíblia em áudio. Alguns possuem uma senha, porque, por exemplo, alguém for pego com esse aparelho, não é? E as autoridades quiserem saber o que está ali, para você ter acesso à Bíblia tem uma senha, então impede o livre acesso ao conteúdo do dispositivo. É um material também que você pode adicionar, um aparelho que você pode adicionar mais material à medida em que novas porções das escrituras sejam traduzidas, você pode inserindo, acrescentando. Então, essa é uma ferramenta que tem sido muito usada, né? Existe também o filme, pensando na área de vídeo, o filme Jesus, por exemplo, tem sido muito utilizado no mundo todo. O filme já foi traduzido para mais de 1.800 línguas em todo o mundo. Então, pessoas que
às vezes são mais facilmente alcançadas pelo vídeo, né? Curiosamente, o filme Jesus também, além de estar disponível em várias línguas, disponível em vários aparelhos, né? Então, você pode baixar, por exemplo, no telefone celular. Aí mesmo no Brasil, o filme está disponível em português, né? Então, com base no Evangelho de Lucas, você baixa o livro, o filme, no aplicativo do celular, assiste, e aí você tem acesso à mensagem do Evangelho. Então, a Bíblia tem sido distribuída de diversas formas. Áudio, em telefones celulares, em aparelhos como Mega Voice, vídeo como o filme Jesus, há outras iniciativas, por exemplo, Almacira, que é uma abordagem que usa uma estratégia de apresentação do Evangelho de forma cronológica, seguindo a cronologia bíblica. Então, desde o princípio, se começa com Gênesis e vai contando a história dos profetas até chegar em Cristo. Então, o Almacira usa essa metodologia. Também um outro material chamado Tetelestai, que tem sido bastante divulgado no Brasil. São ferramentas em vídeo que têm sido distribuídas com foco em povos ainda não alcançados, em grupos étnicos que não têm uma quantidade suficiente de cristãos entre o seu povo para se auto-evangelizar. Então, precisam de uma ajuda externa, de uma interferência de missionários, por exemplo, para a pregação do Evangelho. Então, essas são ferramentas que estão à disposição, algumas delas, né, gratuitas, como o filme Jesus. Há também aquele aplicativo do Bible.is, né, que disponibiliza a Bíblia, várias versões da Bíblia em várias línguas do mundo, também gratuitamente. Além da Bíblia escrita, a Bíblia também está disponível em várias línguas, em áudio e até mesmo em vídeo. Pensando agora em televisão, tem alguns canais de televisão também que tem uma missão, né, que trabalham a partir da perspectiva da pregação do Evangelho, da comunicação do Evangelho a povos ainda não alcançados, a contextos onde o Evangelho não tem sido proclamado, não tem chegado de outras formas. Há um canal de televisão, por exemplo, o Sat7, que é muito comum aqui no Oriente Médio, no norte da África, que tem sido um poderoso instrumento de divulgação do Evangelho, de proclamação do Evangelho nessas regiões de perseguição, de difícil acesso, de uma série de restrições. Então, essas são algumas das ferramentas que têm sido usadas, alguns dos avanços, né, que a gente encontra. Posso falar um pouco mais adiante também sobre tradução da Bíblia, algumas ferramentas que tradutores têm utilizado e que têm ajudado a acelerar o processo de tradução da Bíblia em várias línguas. Muito legal, muito bom. Ou seja, tem muita ferramenta hoje para ser usada e tá cada vez mais fácil, né, para a gente conseguir pregar o Evangelho e passar o Evangelho, né, para as pessoas todas, né? Exatamente. No seu livro Reflexões de um Apaixonado por Missões, né, da editora Betel, o capítulo 3 é uma pergunta que é muito comum no nosso meio fazer, né? Por que tão longe se aqui perto tanta necessidade, né? Agora com o advento digital, isso aí, assim, praticamente não existe mais, né? Porque, assim, você alcança povos muito longe, mesmo estando aqui, né? Mesmo estando perto. Mas como é que você encara esse questionamento aí, ainda hoje da igreja que existe? Sim. Então, compartilhar um pouquinho do pano de fundo desse capítulo do livro, né? E aí, só para mencionar, eu tive a alegria de contar com a sua ajuda na capa do livro, esse e no outro, né? Vida, Ministério e Desafios no Campo Missionário, uma alegria poder trabalhar juntos. Então, essa é uma pergunta que eu tenho ouvido com muita frequência ao longo da minha trajetória aí, servindo ao Senhor em contextos transculturais, né, fora do Brasil, desde muito jovem, desde a adolescência. Muita gente me pergunta, mas para que ir para tão longe? Né? No Brasil há tanta necessidade, há tantos povos e tanta gente a ser alcançada, por que ir para tão longe? E assim, eu tenho respondido essa pergunta apresentando alguns argumentos que eu apresento no livro. Vou mencionar aqui apenas 4 dos 6, 7 argumentos que eu menciono lá no capítulo. Mas assim, eu tenho dito que ir para tão longe é uma necessidade porque é bíblico, em primeiro lugar. Então, o Senhor Jesus nos disse para irmos e fazermos discípulos de todas as nações. A tarefa da grande comissão foi entregue à igreja pelo Senhor Jesus, reafirmada em todos os evangelhos, inclusive no livro de Atos. O Senhor Jesus disse, recebereis poder, né? Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria
e até os confins da terra. E ao mencionar esse versículo, eu sempre gosto de enfatizar que é uma tarefa simultânea, né? Então, a igreja ela precisa alcançar o perdido, ela deve proclamar o evangelho tanto num lugar quanto no outro, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, não é primeiro. Às vezes a igreja se equivoca em relação à sua atuação na tarefa de pregação do evangelho, achando que primeiro eu vou evangelizar a minha cidade, quando a minha cidade for alcançada, eu vou evangelizar a cidade vizinha, e por último eu vou pensar no mundo, nos confins da terra. Então nós temos uma missão que é global, né? O Senhor Jesus nos mandou. Então, primeiro é bíblico, Jesus mandou, foi Ele pessoalmente que nos mandou. As suas últimas palavras foram chamando a nossa atenção para essa tarefa, que é a tarefa da igreja de proclamação do evangelho. Eu também tenho dito que assim, uma outra razão é por uma questão de exemplo, né? Quando a gente olha para trás, olha para a nossa história de igreja evangélica brasileira, por exemplo, a gente sabe que o evangelho não foi pregado por Jesus no Brasil. O evangelho chegou no Brasil através de pessoas que levaram o evangelho para o nosso povo, né? De missionários, de embaixadores do evangelho que foram levar. Quando eles foram para o Brasil, eles também deixaram para trás necessidades, né? Eles também tinham necessidades nos seus países. Eles também poderiam pensar, não, eu vou primeiro pregar para o meu povo, depois que meu povo todo foi evangelizado, então eu vou pensar em outros lugares. Eu vou pensar de uma forma mais global. Mas eles não pensaram assim. Eles entenderam que pregar o evangelho até os confins da terra é bíblico. Eles entenderam que era uma ordem de Jesus e foram para o Brasil, levaram o evangelho para o nosso povo. Então, uma vez que nós fomos alcançados com o evangelho, eu entendo que hoje é nossa responsabilidade seguir o exemplo daqueles que semearam o evangelho na nossa terra. Assim como eles trouxeram o evangelho para nós, nós também devemos levar o evangelho para aqueles que ainda não ouviram. E por último, eu diria que por uma questão de coerência, né? Deus tem nos abençoado muito no Brasil. O evangelho está acessível à maior parte da população brasileira, né? Eu sou membro, você mencionou aí a Segunda Igreja Batista no Taquara, eu sou membro de uma igreja com talvez 150 a 200 membros. Nós temos vários pastores na nossa igreja. Então, por que uma igreja pode ter 5, 6, 7 pastores, como é o caso de muitas igrejas no Brasil, enquanto existem povos que ainda não tiveram uma única oportunidade de ouvir o evangelho, de receber um único pregador, um único pastor, né? Então, acho que por uma questão de coerência, a gente também deve alcançar, levar o evangelho àqueles que ainda não ouviram. No entanto, como você mencionou, nós estamos agora diante da era digital, onde a gente também pode alcançar as pessoas através da internet, por exemplo, através de aplicativos, através de aparelhos, através da televisão, do rádio, né? E aí como é que fica a questão, é um conflito, né? Como é que fica a questão do obreiro transcultural? Será que ainda é necessário o obreiro sair da sua terra e levar? Então eu acredito que uma coisa ela não anula a outra elas trabalham em harmonia, né? Porque infelizmente ainda existem contextos em que a tecnologia está chegando, né? Ou que a tecnologia está disponível, mas são contextos fechados em que o uso da tecnologia às vezes é controlado pelo governo, né? A China é um bom exemplo disso, em que muitos cristãos chineses têm a tecnologia mais avançada do mundo, mas tudo aquilo que chega nos seus aparelhos é controlado, é determinado pela autoridade do país. Eu destacaria também o Salmo 96, versículo 3, que diz assim: anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Então, entre as nações, entre os povos. A missão da igreja, ela não é só uma missão de anúncio de uma mensagem, de envio de uma mensagem, mas ela é uma missão de encarnação, né? O Senhor Jesus poderia ter, por meio dos profetas, por exemplo, ele poderia ter enviado a mensagem do Evangelho dos céus e, né, a gente poderia ter recebido, como recebemos 10 mandamentos, uma mensagem puramente teórica. Mas essa mensagem se encarnou.
O Cristo se encarnou entre nós, ele se tornou um humano, ele falava a língua da época, ele comia a comida da época, ele vestia a roupa da época. E eu entendo que, portanto, a missão da igreja, ela é uma missão de encarnação, né? E acho que a tecnologia vem para nos auxiliar, mas não necessariamente para substituir a presença lá, né? Você estar com as pessoas, você abraçar, você caminhar, né, lado a lado e discipular e mostrar a partir da sua vida como é que o outro pode viver a vida dele, né, com base nos princípios do Evangelho. Então, eu diria que uma coisa não anula a outra, mas elas trabalham em harmonia. E um exemplo, eu trabalhei num país do norte da África, um país fechado, em que eu não poderia, por exemplo, distribuir Bíblias. Mas um grupo de colegas no sul da Europa fazia esse trabalho. Então, muitos que eram do norte da África, muitos nativos do norte da África, moravam na Espanha e nas festas, em ocasiões especiais, iam para o seu país de origem para visitar a família. Então, no caminho, colegas distribuíam e entregavam as escrituras. Outros enviavam as escrituras a essas pessoas através da televisão, do rádio. Então, quando eles entravam no país, aí nós que estávamos lá, que não podíamos fazer esse trabalho de distribuição, fazíamos o trabalho do discipulado, do esclarecimento, da caminhada. Então, dessa forma que eu enxergo, né? São diferentes abordagens que acabam se complementando e cooperando com a aceleração da proclamação do Evangelho a todos os povos. Eu queria só um pouquinho do nosso roteiro aqui, só um pouquinho, Jairo, porque eu queria assim, que você desse, não sei se você pode assim, nos dar um panorama geral assim, para aqueles que querem, sentem o chamado, né, que querem assim, investir seu tempo e doar sua vida para as missões transculturais realmente, fazer esse trabalho, investir nisso daí. O que você teria uma palavra para falar para essas pessoas que talvez estejam ouvindo até interessado nessa questão? Se você puder falar alguma coisa para nós, dar um panorama geral sobre isso também. Sim. Sim. Então, eu diria inicialmente que missões não é uma nova teologia, não é um novo ensino, não é estratégia de crescimento de igreja. Missões é obra de Deus. Deus é um Deus missionário. Eu entendo que a Bíblia é um livro missionário, né? A Bíblia é a história, a partir de Gênesis 3, quando Adão e Eva caem espiritualmente e se distanciam de Deus, né? Assumem para si a morte espiritual. O que a gente percebe na história bíblica, a partir de Gênesis 3, é um Deus extremamente comprometido com o resgate da sua criação. Então, a história bíblica é a história de um Deus até mesmo se sacrificando para restaurar aqueles que se perderam em Adão e Eva. Então, para trazer de volta, para restaurar o relacionamento, para redimir, para justificar, para salvar o perdido. Então, a Bíblia é um livro missionário, porque Deus é um Deus missionário, e o que Deus espera da igreja é que a igreja seja uma igreja missionária, né? O Senhor Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, nós somos um povo enviado ao mundo para proclamar a graça de Deus, e nós vivemos num mundo extremamente desafiador. Nós vivemos num mundo com mais de 6 mil povos ainda não alcançados. Povos que não têm entre eles uma igreja plantada, que não têm entre eles a Bíblia traduzida na sua própria língua, que não têm entre eles a presença de embaixadores do Evangelho. Povos que vivem em isolamento, né? Em alguns casos. Nós vivemos num mundo com um desafio de refugiados, que é algo que nós lidamos aqui no dia a dia. É um cenário sem precedentes. A maior crise humanitária dos nossos dias diz respeito a refugiados, a gente que é disposta a se lançar no Mediterrâneo para fugir do Oriente Médio e chegar à Europa, fugindo do Estado Islâmico, fugindo do governo sírio, fugindo dos conflitos no Iraque. Então, nós vivemos num mundo extremamente desafiador. E eu volto a dizer, os desafios não se limitam aqui, né? É tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós temos aí no Brasil, na minha cidade, Rio de Janeiro, desafios imensos, São Paulo e assim por diante.
Então, precisamos entender que nós temos uma missão, nós estamos aqui com um propósito. E existe muito que a gente pode fazer, né? Existem aqueles que são os obreiros de carreira, como eu, e outros que entendem que foram vocacionados para isso, e há outras pessoas que amam a obra de Deus, que amam o Senhor. Isso é outra coisa que eu tenho destacado também. A gente vai e algumas pessoas às vezes nos dizem assim, tem que amar muito o perdido, né? Para ir tem que amar muito o perdido. Eu tenho dito, não, para ir tem que amar muito o Senhor, porque foi o Senhor que nos mandou ir. É óbvio que amamos o perdido, mas o amor ao perdido é uma consequência do amor que temos ao Senhor. Então nós vamos em obediência ao Senhor Jesus. E há muito que ser feito. Então, mesmo aqueles que não entendem que tem um chamado, uma vocação específica para trabalhar num contexto transcultural, podem cooperar também com o trabalho transcultural, né? Por exemplo, aqui a gente tem recebido equipes que vêm para o Oriente Médio e dedicam um mês de férias, que dedicam 20 dias das suas férias num trabalho voluntário, dando aula de espanhol, dando aula de costura, dando aula de artesanato, médicos atendendo refugiados. Então, existe muito que ser feito na Seara. A Seara é grande, os trabalhadores são poucos, e a verdade é que todo tipo de ajuda é necessária. Eu tenho me relacionado com um casal na Carolina do Norte, um casal de americanos, foram meus líderes de equipe, e eles estavam se propondo, por exemplo, agora que está todo mundo conectado, eles estavam se propondo, por exemplo, fazer aulas de conversação com alguns dos meus alunos de inglês aqui, a partir dos Estados Unidos. Então, as possibilidades são muitas, são numerosas, há muito o que se fazer, há muita necessidade, e o que Deus espera de nós é que cada um, né, faça conforme Deus tem chamado, conforme Deus tem capacitado, conforme os dons, os talentos, as habilidades que Deus tem dado a cada um. Amém. Você falou em 6 mil povos, 6 não alcançados, é muita coisa, né, Jairo? É muita coisa. Exato. Ainda hoje. Parece que o mundo já está todo evangelizado, parece que tem missionário em todo lugar, mas assim, ainda há muito a se fazer, né? Muito a se fazer. Exato. Historicamente, a gente vê também que historicamente os servos de Deus, eles comunicaram a sua mensagem utilizando ferramentas do seu tempo, né? Cada um com o seu tempo, né? E principalmente agora no confinamento, que esses dias que a gente tem conversado muito aqui nas lives, a gente percebe assim, que só agora algumas igrejas perceberam o poder que tem essas ferramentas, tecnologia, o digital, online, para transmitir o evangelho, não só para a sua igreja, mas para pregar o evangelho também. Então eles estão percebendo, assim, foram forçados a perceber isso, né? Por que a igreja demorou tanto tempo para perceber isso, Jairo? É curioso, né, Miriam? E participantes aí. Porque os discípulos, os apóstolos, eles proclamaram o evangelho com intensidade, usando aquilo que estava disponível a eles, né, na sua geração, e eles viraram o mundo de cabeça para baixo em pouco tempo. Em pouco tempo eles conseguiram fazer com que a mensagem do evangelho abalasse o mundo. E quando a gente olha para a história, também a gente percebe vários homens de Deus e a igreja, de uma forma geral, né, usando as suas ferramentas também na proclamação do evangelho, jornais, revistas, mais recentemente. Um exemplo até que eu uso no artigo é de Billy Graham. Billy Graham foi um homem que usou todo tipo de tecnologia da época, né? Televisão, rádio, jornal, cruzadas, então todo tipo. Eu tive a oportunidade de visitar lá na Carolina do Norte eles chamam de Billy Graham Library, que seria a biblioteca do Billy Graham, mas funciona mais como um museu, né? E aí uma visita lá te dá a dimensão de como aquele homem usou as ferramentas do seu tempo na proclamação do evangelho. A igreja em outros países tem, acho que sido mais intencional, mas no Brasil nem tanto, né? No Brasil nem tanto. Infelizmente só agora, como você disse, muitas igrejas têm acordado para essa realidade. Por quê? Por que isso tem acontecido? Eu acho que um conjunto de fatores. Acho que uma das razões talvez seja por uma questão de acomodação, né? Está funcionando, a gente está conseguindo aqui, a nossa igreja está cheia, então nós estamos arrecadando o necessário para a manutenção das atividades,
por investimento, né, na obra missionária. Então, por uma questão de acomodação, muitas igrejas não foram despertadas para isso que você falou. Não só para usar a tecnologia para o desenvolvimento das suas atividades, mas também na pregação do Evangelho. E o que eu tenho percebido ainda hoje, né, mesmo no meio da crise, é que várias igrejas estão mais preocupadas em manter as suas reuniões. Essa é a preocupação. E nem tanto em fazer com que a mensagem chegue a quem ainda não ouviu ou a quem precisa ouvir. Então, a questão da acomodação é um problema. Um outro desafio também, acho que é um pouco a nossa cultura. A cultura latina é uma cultura muito relacional, né? Então, a gente valoriza muito o estar junto. E, às vezes, a gente deixa de usar tecnologias e menospreza porque, não, eu quero estar com a pessoa, eu quero... Então, sei lá, a gente pensando aqui, né? A gente poderia fazer uma conferência e ter um pastor americano que nós admiramos, que nós queremos ouvir, participando através, né, de forma online, mas a gente prefere pagar a passagem e trazer a pessoa. Ou então a gente poderia ter dois, né? Traz um e tem um segundo, compartilha, mas a gente valoriza pouco isso, acho que é na nossa cultura. Talvez é possível que haja um aspecto cultural aí que esteja influenciando também. Acho que um terceiro fator talvez seria a questão do custo. Muitas igrejas não foram despertadas para investir nessa área. Eu estava ouvindo a sua live com o pastor Lourenço, Lourenço Estelio Rega, né? Isso. E ele estava falando de uma outra instituição acadêmica que está pedindo ajuda a eles nesse momento, e eles estão dando ajuda. Então, assim, acho que a gente deixou de se preparar, talvez por uma questão de custo, né? Não fizemos um investimento, decidimos investir em outras coisas ao longo dos anos, e agora, na hora da crise, a gente está vendo que se tivéssemos investido, teria sido um bom investimento. E talvez, por último, eu diria que por uma falta de visão mesmo, uma visão mais ampla. No trabalho que a gente desenvolve, a gente tem tentado sempre explicar para as pessoas que elas não são os confins da Terra. Uma vez que elas são alcançadas, elas estão na sua Jerusalém e elas também precisam ir aos confins da Terra, né? Existem outras pessoas que precisam ser alcançadas, existem outras pessoas que precisam ouvir. Porque é um grande problema quando a gente acha que nós somos os confins da Terra, né? Os obreiros transculturais vieram, nos trouxeram o Evangelho e acabou, parou em nós. Então isso é um grande problema. Nós não somos como uma represa, né? Que retemos as bênçãos de Deus. Nós somos como um rio por onde a bênção de Deus flui. E a gente precisa ter essa compreensão na vida cristã. Então, uma vez que Deus nos alcançou, a gente precisa ter uma visão ampla para enxergar quem mais Deus deseja alcançar, onde mais a bênção precisa chegar. E eu acho que falta isso, falta um pouco disso, dessa visão missionária, dessa visão global, dessa visão ampla, dessa compreensão do mundo, né? De que Deus ama o mundo, Deus tem uma visão global e Ele espera de nós, igreja, que nós tenhamos uma visão global. Eu percebo isso às vezes em empresas, né? Que não se contentam, empresas que não têm uma vocação celestial, uma vocação divina, mas que conseguem enxergar, conseguem ter uma visão global. Então eu quero que a minha marca chegue em cada capital do mundo, em cada país do mundo, e aí a gente olha para a igreja e vê a igreja limitada às suas 4 paredes, com uma visão míope, sem perceber que nós estamos inseridos numa visão divina que é global, um Deus que tem propósitos para o mundo inteiro. Muito bom. Falando um pouquinho, ainda falando de tecnologia, né, que é nosso assunto aqui também. Sim. Embora tenha, assim, esse universo de tecnologia tenha as suas armadilhas, né, também tem que Verdade. tomar certo cuidado com isso daí. A utilização das ferramentas, né, da divulgação do evangelho tem produzido frutos importantes, eu acredito, né? Você já citou algumas Sim. ferramentas muito boas aí que você tem usado, tem utilizado para pregar o evangelho. E o que mais, assim, que ferramentas que existem?
E o que a igreja, né, já que a igreja está entrando nesse mundo digital mesmo, muitas igrejas não tinham nada, não estavam fazendo nada, como a igreja pode enxergar o campo missionário usando o digital também, né? Trabalhar junto, investir nessa área também para ajudar quem está no campo, quem está fazendo o trabalho. Eu diria assim que o básico são as redes sociais, né? Nós temos aí várias redes sociais que podem ser usadas para o estabelecimento de contato com obreiros, com pessoas de outras etnias. Então, por exemplo, nós temos países de língua portuguesa na África, na Ásia, né, na Europa. Nós temos grandes populações de brasileiros em outros países que podem ser alcançados facilmente. A gente não precisa aprender uma outra língua, né? A gente pode, a partir da língua portuguesa, ter acesso, ministrar essas pessoas, aconselhar, orientar. Por exemplo, nesse momento de crise, a nossa organização, a PMI, Povos Muçulmanos Internacional, logo que a crise começou e essa situação de isolamento se estabeleceu com vários obreiros, então eles mobilizaram psicólogos, mobilizaram líderes, pastores, e para prover cuidado pastoral para os obreiros no campo. Então, aqueles que estão no campo em situação de isolamento e começam, por alguma razão, sentir angustiado e quer ter alguém para conversar, quer ter um profissional, a organização está disponibilizando profissionais em determinados horários, né, ao longo da semana, para que não só o obreiro, mas os seus filhos também possam ser acompanhados, aconselhados, né, pastoreados. Então, assim, as oportunidades são imensas, né? Há muito que pode ser feito hoje. Por exemplo, eu, hoje mesmo, estava trocando mensagens com o Abdullah. Abdullah é o pai do Aylan, ou do Alan. O Alan é aquele menino que, na tentativa de travessia da família da Síria, da Turquia para a Grécia, eles naufragaram e o Abdullah perdeu a esposa e os 2 filhos. Um dos filhos é o Aylan, que foi fotografado na praia, né, com camisa vermelha, shorts, com o rosto na terra, e uma imagem que viralizou e que mobilizou várias autoridades, que mobilizou o mundo para a causa dos refugiados. Então o Abdullah hoje, ele desistiu de ir para a Europa quando perdeu a sua família, não porque a paz se estabeleceu na Síria, mas porque ele perdeu o sonho, desistiu do sonho de viver uma vida melhor no Ocidente. Então ele voltou para a Síria, hoje ele mora no Iraque, ele casou novamente, acabou de ter um filho, e ele deu o nome ao novo filho dele de Aylan também, ou Alan, o mesmo nome do filho dele que foi encontrado na praia. Então, assim, oportunidades extraordinárias, assim, as fronteiras estão abertas para nós, para termos acesso a pessoas em todos os lugares, e eu gostaria de destacar, né, quando a gente se relaciona com pessoas em outras culturas, é importante a gente ter a sensibilidade de conhecer um pouco do contexto cultural dessas pessoas, de conhecer um pouco da vida, né? Porque a gente pode também colocar alguém em perigo. Você está se comunicando com alguém na China, você tem que saber que tipo de linguagem utilizar, não só saber operar a tecnologia, mas como é que eu me comunico com pessoas nesses contextos. Eu trabalhei num país do norte da África, em que, por exemplo, o Google era bloqueado. Se eu quisesse fazer uma pesquisa no Google, era bloqueado. Eu tenho imagens, né, de tela, de tentativas que eu fiz, por exemplo, YouTube, lá bloqueado, né? Porque o governo trabalha de todas as formas para que as pessoas não tenham acesso ao Evangelho. Então, qualquer coisa que você digita que tem a ver com cristianismo, num navegador, por exemplo, é bloqueado pelas autoridades locais. Então, assim, redes sociais, eu diria, é o que está ao alcance de todos. Falei de algumas iniciativas aqui também, né? Por exemplo, o Filme Jesus é algo para você baixar, para você indicar, para você, de repente, reunir uma família e assistir com eles. De repente, você sabe de um obreiro que está atuando em determinado lugar, ou você entra em contato com alguém fora do país, você pode indicar aplicativos disponíveis nas línguas daqueles países. Por exemplo, uma ferramenta também que eu gostaria de mencionar, eu falei anteriormente, sobre tradução da Bíblia, né? O trabalho de tradução da Bíblia,
ele tem sido bastante acelerado nas últimas décadas. Ainda leva muito tempo para você traduzir toda a Bíblia, mas ele tem sido muito acelerado pelo uso de tecnologias e especialmente de programas e aplicativos. Então, por exemplo, você tem aplicativos hoje que fazem a transcrição de uma conversa. Então, no processo de tradução, né, você, por exemplo, fala um texto em inglês, que seja, a pessoa da língua para a qual você está traduzindo as escrituras vai falar na língua dela, e isso pode ser gravado e transcrito. Você tem aplicativos também que te ajudam a criar um teclado, um teclado com base nas letras do alfabeto daquela língua. Então existem línguas que são ágrafas, né? São línguas que não foram grafadas ainda, e quando o missionário linguista chega, não existe uma gramática, obviamente, ele tem que montar o alfabeto da língua, ele tem que montar um dicionário, ele tem que montar até mesmo uma gramática descritiva. E aí, quando ele elabora o alfabeto, muitas vezes os caracteres são diferentes, né, da língua portuguesa, da língua inglesa. Então existem programas que vão auxiliar o obreiro a montar um teclado com base naquele alfabeto, para que ele possa então fazer a digitação do texto bíblico naquela língua. Programas de análise de fonética, né, que vão analisar a fonética da língua. Então, até recomendo aqui a SIL, Sociedade Internacional de Linguística, tem no seu site lá uma lista de recursos, de programas, alguns deles até gratuitos, que podem ser baixados e utilizados não só por tradutores da Bíblia, mas também por outros tradutores, né? Por exemplo, tem um programa que eles disponibilizam, que eu gosto muito. A Sociedade Internacional de Linguística, Jairo? Sim, a SIL.org. Isso. Tem um programa chamado Paratext, que é bem legal também, porque ele vai colocar várias versões ou várias traduções da Bíblia lado a lado. Então, quando o tradutor está digitando o seu texto, né, está digitando o texto da tradução, e ele quer comparar significado de palavras, versões, ele tem tudo isso numa única janela no programa. Então, são muitas ferramentas, muitas possibilidades, o mundo, né, inteiro para ser alcançado, e precisamos ser intencionais na utilização dessas ferramentas para que o Evangelho continue sendo pregado e avance, principalmente nos contextos onde ele ainda não chegou. Tem muita coisa para a gente falar aqui, eu vou ter que dar uma corrida aqui também, porque nosso tempo não é muito longo, né? É uma pena, realmente. O assunto é muito interessante, muito bom. Agora eu vou falar um pouquinho desse tempo que a gente está tendo agora, um momento diferenciado, onde todo mundo está podendo ler, estudar, aprender, está tendo tempo para isso, né? Porque antigamente falava que não fazia isso porque não tinha tempo. E todo mundo hoje tem tempo para isso, né? Fala um pouquinho da sua relação com a literatura, né? E o que você pode dizer para aqueles que querem ingressar nesse universo, querem escrever, querem saber, querem aprender um pouquinho mais. Fala a sua relação com a literatura no todo. Sim, a literatura é algo que tem contribuído demais com a minha vida. Os livros, né, em especial, a página impressa é algo que transformou minha vida a partir da leitura das Escrituras, e depois em todo o meu processo de discipulado, de crescimento como cristão, também de pregador do Evangelho. Alguém que pensa teologia, tem sido algo extraordinário. E não só na relação com a leitura de livros, mas também na produção literária. Eu me lembro que quando eu fui para o seminário, isso no ano 2000, Instituto Bíblico Peniel da Missão Novas Tribos do Brasil, eu tive acesso a vários autores, vários livros, né? E uma coisa que me incomodava um pouco era o fato de que a maioria dos livros que eu tinha acesso eram livros traduzidos. Eram livros bons, nenhuma crítica necessariamente ao conteúdo dos livros. Mas eu ficava incomodado pelo fato de não ter autores brasileiros produzindo literatura, ou pelo menos sendo publicados. E eu percebia, principalmente na questão de missões, que nós tínhamos alguns problemas como igreja brasileira, que
um autor estrangeiro, que alguém que estivesse escrevendo de fora da nossa realidade, não conseguiria perceber e tratar, né, desses problemas. Então eu ficava pensando, puxa, alguém precisa escrever. E eu lembro que cheguei a conversar com alguns colegas que eu imaginava, pastores, líderes, professores, eu imaginava que tinham potencial, que poderiam escrever, mas não obtive assim, uma resposta satisfatória, até que eu cheguei à conclusão que deveria, né, se Deus estava colocando no meu coração esse desafio, eu deveria responder a ele. Então eu comecei a me envolver com publicação. Publiquei o meu primeiro livro, Missões, a Razão da Existência da Igreja. Depois vieram outros, né? Publiquei com a editora Abba Press, de São Paulo. Oswaldo Paião, meu primeiro editor, alguém que me abriu as portas do universo literário e investiu na minha vida de uma forma extraordinária. Caminhamos juntos até hoje. E depois, outras portas foram se abrindo. O primeiro livro, normalmente, é o mais difícil, né? Porque você não sabe nada ou sabe muito pouco do universo de publicação. Então, é um grande aprendizado a publicação do primeiro livro. E aí, no segundo, fica muito mais fácil, porque você já conhece como é que as coisas funcionam, já tem os contatos e tudo mais. Então, a coisa vai progredindo. Então, de lá para cá, eu tenho me dedicado e eu entendo que a literatura representa para mim também um ministério. Então, paralelamente ao trabalho que eu faço no campo, eu dedico parte do meu tempo à produção de literatura, tanto escrevendo quanto traduzindo. Então, tenho traduzido alguns livros também, publicados aí no Brasil, e tenho cooperado, então, com livros, produzindo livros, trabalhando também em parceria, em coautoria com outros autores. Tive a alegria de participar da Bíblia Missionária de Estudo, né, produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil, escrevendo notas de rodapé para os livros de 1º e 2º Timóteo e também Tito, além de outras reflexões. E uma curiosidade, até quando eu cheguei aqui no Oriente Médio e vim integrar uma equipe latina, numa visita a um casal argentino da nossa equipe, encontrei lá a Bíblia Missionária de Estudo, traduzida em espanhol, disponível, fiquei super feliz. E aí eu uso isso para ilustrar, né? A Bíblia chegou aqui primeiro, né? Antes de mim. Então, depois eu cheguei. E assim é a literatura, né? Quando você produz, normalmente a sua obra ela vai muito além de você, tanto no alcance geográfico, pensando enquanto você ainda está vivo, como também em termos de gerações, né? O autor passa e a obra fica alcançando gerações. Então, gostaria de incentivar aí os nossos amigos participantes que estão nos acompanhando também a registrarem as suas experiências. Quando eu comecei, eu não imaginei que isso seria um ministério. De certa forma, era uma forma de expressão para mim. Eu queria me expressar ideias e depois a coisa foi se tornando mais profissional, né? Hoje eu vejo como ministério, mas recomendo o pessoal que está tendo tempo, né? Eu não tenho tempo para escrever, isso é muito relativo, porque eu digo que eu não escrevo porque eu tenho tempo, né? Eu escrevo porque eu tenho disciplina. Então é todo dia um pouquinho, porque se a gente for esperar ter tempo, a gente nunca escreve, né? Eu vou ter aquelas férias de 30 dias, que aí eu vou escrever meu livro. Normalmente não é assim que as coisas acontecem. É sempre um pouquinho, né? Mas sempre com disciplina que a gente vai produzindo. Então quero encorajar os participantes aí a serem disciplinados assim. Aproveite o tempo agora para começar, né, a estabelecer uma disciplina, a investir tempo produzindo literatura e siga em frente, né? Seja disciplinado aí. Uma dica bem legal que eu achei ontem, a gente teve uma live ontem com a Elisa Mâncio, que ela escreveu um livro que chama Comunicando o Reino, né? É um devocional, na realidade. E ela falou assim, que o devocional, na realidade, é o devocional que ela fez durante 21 dias, para buscar em Deus respostas, e ela escreveu. Então, assim, é um momento, de repente, você tem um devocional todo dia, você vai escrevendo, né, Jairo? Exatamente. E aí você vai ter 30 dias tem um livro, né? Então Exatamente. Pode começar por aí, seu tempo devocional com Deus, né? Pode começar por aí mesmo. Eu acho que é bem legal. Verdade. Eu ouvi que o Elben Lane César, fundador da editora Ultimato, ele tinha essa prática também. Sim, eu queria, assim, nesse tempo de desafios, né, que a gente está vivendo uns dias realmente desafiadores para a igreja, para o mundo todo, né?
de incerteza, de dúvidas. Depois da quarentena, como você vê, assim, que mensagem você pode dar assim, para todo mundo? Assim, quando isso aí tudo acabar, o que você acha que vai mudar, né, na igreja? Se é que já está mudando, com certeza a gente vê as mudanças. E, assim, que mensagem você deixa para a igreja, né? Você que está aí do outro lado do mundo aí também e está acompanhando muito tudo que está acontecendo no Brasil também. Uhum. Eu tenho ouvido, Nerial, algumas pessoas dizerem o ser humano nunca mais vai ser o mesmo. Eu tenho as minhas dúvidas. Porque nós tivemos vários eventos ao longo da história. A Torre de Babel, a Arca de Noé, né? Nós tivemos vários exílios do povo de Israel, e tratar o coração humano não é algo simples, né? Não é algo simples. Então, achar que de uma forma geral a humanidade vai evoluir em função do que nós estamos vivendo é algo que eu questiono. No entanto, eu acho que esse tempo, sim, vai gerar mudanças. Acho que a primeira mudança é a compreensão, né, de que nós somos a igreja, de que a igreja não se limita ao lugar onde nós nos reunimos. Nós somos a igreja, e nós somos igreja onde quer que nós estamos, onde quer que a gente vá. Nós somos igreja do Senhor. Aqui, né, nessa parte do mundo, onde nós lidamos com a igreja perseguida, essa compreensão ela já existe, né? Porque a igreja, para muitos dos cristãos aqui, não é o prédio, é o ajuntamento, né? É onde tiverem 2 ou 3. E muitos dirão, né? Quando um templo é destruído, muitos dizem: a igreja continua viva porque a igreja somos nós. Então, acho que essa compreensão de que a igreja somos nós é algo que está sendo registrado no coração dos cristãos em todo o mundo, em especial na igreja brasileira. Acho também que está sendo uma grande oportunidade para sermos treinados no uso de tecnologias. Então, quem era preguiçoso, quem era acomodado, né, está sendo forçado por uma razão ou outra a utilizar as tecnologias. Então, eu diria assim, a mensagem que eu deixo voltando à questão da disciplina, aproveite aquilo que você está aprendendo agora, né? Não deixe que mais um evento histórico passe e a gente continue sendo os mesmos, né? Se a humanidade não vai mudar como um todo, eu preciso mudar, né? Você precisa mudar, cada um de nós precisa mudar, precisamos ser melhores. Então, colocar aquilo que é mais importante como prioridade, né? A relação com a família, o culto doméstico, você falou sobre as devocionais, né? Muita gente que não fazia devocional, agora passou a fazer devocional porque está em casa. Muita gente que não fazia o culto doméstico, passou a fazer. Então, eu diria, as lições que você está aprendendo agora, né? De uma maior comunhão com Deus, de uma maior relação com a tua família, de uma disciplina maior na prática das disciplinas espirituais, mantenha isso, leve isso com você e não deixe que, quando a vida mudar, né, quando as coisas mudarem, quando o sol voltar a brilhar na sua intensidade, a tempestade passar, você voltar aos velhos hábitos que consumiam o teu tempo, que te afastavam de Deus, que te separavam da tua família. Esse é o conselho que eu deixo aí para o nosso povo. Muito bom, muito bom. Tem muitas pessoas que falaram aqui, comentaram aqui, Jairo, durante a nossa live aqui, que é um grande amigo seu aí também, que tá, a Ana, tem muita gente que comentou aqui, depois até se você quiser dar uma olhada depois, reassistir, legal, né? E legal. Quiser mandar mensagem para eles aqui, é bem legal, porque o pessoal participou bastante aqui, né? E Jóia. Não teve muitas, né, mas assim, muitos comentários legais aqui, eu acho interessante depois dar uma olhada também. Sim, vou dar uma olhada com todo carinho, quero deixar um abraço aí para todo mundo que participou, que comentou. Eu me concentrei bastante aqui em tentar responder as perguntas, acabei não interagindo muito com os participantes, mas deixo um abraço aí para todos e vou olhar com carinho depois cada participação e interagir também com os participantes. Obrigado, Jairo. Eu vou falar, mas só essa live depois eu vou disponibilizar depois no YouTube também. A gente vai editar e colocar no YouTube, no canal. Eu vou deixar o canal do meu link lá também na descrição no meu perfil, e da Editora Literal também, dos dois. E aí a gente vai disponibilizar também essa live para vocês, e também falando que em breve também vai ter um livro lançado aí com todas essas lives que a gente está fazendo, com todo esse material, que é conteúdo muito rico, muito precioso,
que vai ajudar assim, a igreja no pós-crise, né, pós-pandemia também, que é essa ideia também nossa, né, de trabalhar com essa visão. Jairo, quero te agradecer mais uma vez pela presença, agradecer a todo mundo também que participou aí, muito legal, o pessoal participou, está aqui junto com a gente, e sim, é só desejar para vocês aí também, ó, uma boa recuperação para todo mundo, para todos nós, né, uma recuperação rápida, e que tudo volte à normalidade em breve. Muito obrigado, Neriel. Parabéns mais uma vez pela iniciativa, tanto da live, quanto do livro, quanto da revista. Ninguém podia imaginar, né, acho que nenhum autor que contribuiu com a última edição, publicada no mês de março, quando produziu os seus textos, podia imaginar que nós estaremos vivendo esse momento. E uma alegria poder produzir uma reflexão sobre os rumos da nova pregação do Evangelho, sobre a atuação da igreja nessa nova era que estamos vivendo. Realmente, assim, quem quiser acesse o site lá também da editora Literal, da revista Literal, na revistaliteral.com.br, acessar lá e pode ver todos os textos. A última edição fala a igreja na era digital, então tem muitas dicas, muitas coisas muito legais lá para você acompanhar. Jairo, muito obrigado mais uma vez, abraço na família, Deus abençoe a todos, viu? Deus abençoe a todos que participaram também. Amém, fica na paz.